aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. O tema de hoje é a Páscoa como novo nascimento. O tema está sugerido nesse encontro de Jesus com Nicodemos e está explicado na mudança que ocorre sobretudo em Pedro, cujos atos nós estamos lendo na sequência da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Nicodemos era um fariseu, uma prova de que toda generalização em geral é burra e equivocada. A gente tem muitas vezes o costume de generalizar a partir de uma experiência ou de algumas experiências não positivas. Jesus não fez isso. Embora Jesus tivesse, sim, encontrado entre os fariseus muita resistência, dureza de coração, insistência em não crer, mesmo tendo todas as razões para crer, Jesus não deixou de acolher Nicodemos. Ele era fariseu e foi à noite ter com Jesus. Com certeza queria um pouco mais de discrição e está um pouco mais para tirar dúvidas pessoais com Jesus. A maneira como Nicodemos cumprimenta Jesus é muito respeitosa. Ele chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, reconhecendo que ele era também um rabino respeitável entre os outros fariseus, rabinos, reconhecendo essa autoridade de Jesus. Ele ainda diz que ele consegue discernir que Jesus veio da parte de Deus. Ele diz: sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer as obras que você faz se não vem de Deus. Ao contrário, por exemplo, dos fariseus que resistiram a essas obras, sequer, vejam só, uma obra inquestionável, a ressurreição de Lázaro. Como questionar isso? Pois uma turma até isso questionou dos fariseus. Nicodemos não fez isso e reconheceu: você vem de Deus, porque realizando a obra ou as obras que realizas, você só pode vir da parte de Deus. E ele continua demonstrando um desejo de entender melhor aquilo que Jesus falava, e aí ele se aproxima de Jesus querendo entender o que é essa mudança, o que seria esse nascer do alto. Jesus insistia dizendo: é necessário nascer do alto. E Nicodemos, com aquela maneira muito prática, existencial, concreta dos judeus, pensou: como é que eu vou nascer de novo, desse tamanho, voltar para a barriga da minha mãe, nascer de novo? E Jesus disse: não, eu não estou falando desse nascimento, eu falo de nascer da água e do Espírito. Tem uma referência clara ao sacramento do batismo aqui, né? Porque o batismo era, e é até hoje, a porta de entrada na fé cristã, né? O sacramento que é a janela dos sacramentos, né? Por ele que a gente começa a nossa caminhada cristã. Claro que tem uma influência batismal nesse texto, mas Jesus está dizendo para Nicodemos: nascer de novo é nascer da água e do Espírito Santo. Com isso, Jesus diz que o batismo, o tempo pascal, é um tempo batismal por excelência. A gente celebra essa passagem de uma antiga vida para uma nova vida. Deixar de ser uma pessoa e, a partir desse banho de regeneração na água e no Espírito, passar a ser outra pessoa. É dessa Páscoa, desta passagem, que o texto está nos falando, inclusive dando ao Espírito Santo a liberdade de nos conduzir. Jesus diz, né? Aquele que nasceu do alto é conduzido pelo Espírito Santo, se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Na primeira leitura de hoje a gente vê esse exemplo, ou aplicação muito clara disso. Conversamos sobre isso na homilia de ontem, no domingo da Divina Misericórdia. A mudança ocorrida em Pedro, um homem covarde, o famoso garganta: não
vou fazer acontecer tal, mas que não hesitou por medo em negar Jesus mais de uma vez, por pessoa que não tinha, por exemplo, ele negou Jesus sem uma razão assim muito forte, muito concreta para negar. Uma criada perguntou se você estava com ele, você não estava com ele, uma outra pessoa por ali, se ninguém que pudesse efetivamente condená-lo, levá-lo ao tribunal, por muito pouco Pedro negou Jesus. Mas o Pedro que aparece nestes textos que nós temos lidos, os Atos dos Apóstolos, os Atos de Pedro, é um outro homem, é uma outra pessoa. Você vê que Pedro foi preso, Pedro foi chamado, falava com autoridade diante dos sumos sacerdotes, diante dos chefes do povo, foi capaz de dizer, quando proibido de anunciar a ressurreição, eu não posso deixar de falar das coisas que vi, ouvi da parte de Deus, eu vou continuar anunciando a ressurreição. E hoje Pedro e João estão testemunhando para o povo tudo o que eles passaram e dizendo, o Senhor precisa ser anunciado, o Senhor ressuscitado como Páscoa, nossa Páscoa, a Páscoa de cada cristão, caminho de novo nascimento, caminho para nascer do alto, ele não pode deixar de ser anunciado, e as obras que acompanham essa Páscoa não podem deixar de acontecer também na nossa vida. Obras de conversão, de mudança de vidas, curas, restaurações, milagres, sinais que acompanhavam a pregação de Pedro, João e também dos apóstolos na comunidade primitiva. Eu penso que hoje, mais uma vez, neste tempo de Páscoa, existe um convite para a gente nascer de novo, deixar para trás umas coisas velhas, fazer a nossa Páscoa, renascer, deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida e ser capaz sim de renascer, deixar umas coisas para trás e começar uma história nova. É a oportunidade, a palavrinha certa é essa, a oportunidade que anualmente nós recebemos, como Nicodemos recebeu, de nascer de novo, nascer do alto, nascer da água e do Espírito Santo. Vamos com alegria acompanhar o nosso canto.